vamos Eu lá. ia falar, mas não sei se ainda vou falar aquilo. Vamos começar de novo, que a vida agora é outra. Nós vamos começar nessa live. Pessoal, bom, Isso. hoje o tema que eu escolhi foi astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Quem está aqui hoje é Vânia Marinelli. Eu a conheci mais ou menos em 2002 e eu digo que eu nunca mais larguei dela. A recíproca é verdadeira. Ela é uma pessoa sensacional. O trabalho dela, além da astrologia como uma das ferramentas, ela é psicanalista. Ela vai contar um pouquinho desse processo, de como que ela chegou no formato do trabalho dela hoje. Porque as pessoas às vezes me perguntam, outro dia eu fui entrevistada, qual o melhor caminho para o autoconhecimento? Eu falo qualquer um que você se identifique, né? Isso. E a astrologia foi uma ferramenta que eu, assim, me agarrei com unhas e dentes. Então, eu fiz muitos cursos, fiz cursos com outras pessoas antes de Vânia. Depois, conheci a Vânia, fiz vários cursos com Vânia também. Li muito livro. E me ajudou tanto a entender esse meu jeito, Sol, Lua em Sagitário, Ascendente em Virgem, que sou eu, né? Isso é um pedacinho do que é a astrologia, né? Da formação de ego. Mas, Van, conta então esse seu caminhar e como está o seu trabalho hoje em relação a ajudar as pessoas a se conhecerem, né? Deixa comigo. Vou fazer uma rápida linha do tempo e da vida, né? Na Isso. verdade, eu sempre fui interessadíssima no comportamento humano e nas motivações humanas. E eu comecei a estudar astrologia em 85, né? E aí eu fiz a faculdade, eu sou linguista, fiz uma formação em psicanálise, e eu, durante muito tempo, eu trabalhei justamente com a psicanálise, em termos de eu lidar com as pessoas e com a astrologia diagnóstica, né? Ela realmente serve para a gente saber como a gente funciona. E o próprio Jung, né, ele dizia que a astrologia era todo o conhecimento de psicologia que se tinha na antiguidade, né? Então, eu sempre tive uma linha psicológica da astrologia, mas eu fiquei muito tempo em busca de uma forma que usasse melhor esse enorme conteúdo, essa fantástica ferramenta de autoconhecimento mesmo, né? E justamente, né, como vocês já devem ter ouvido na nossa pré-live, né, a gente tentando fazer aquilo, em dado momento, eu comecei a escutar sobre coaching, e eu perguntava para uma pessoa, para outra, e eu não sacava muito bem, né? Eu falei, mas como assim? Coaching é treinamento e tal. Até que finalmente eu sabia que a Adri era dessa área, né, de treinamentos, RH e papapá. Eu perguntei para ela numa pizzaria. No aniversário? Exato. Eu falei assim, eu disse, Dri, por favor, você me explica o que é isso? E ela, sempre bastante assim, diretona, objetiva, ela pegou e me respondeu. Eu já falei, nossa, isso parece muito interessante. Em suma, a gente fez um bem bolado, né? Aqui eu tenho que falar bem, bem rápido, porque a gente tem, né? Temos que ser bem pragmáticas. A gente fez um bem bolado, né? E eu fiz alguns trabalhos para ela de astrologia, e a Adri me fez, no fundo, ela me fez, ao longo de 2 anos, ela me fez 2 coachings para eu conhecer, eu fui coach dela. Eu fiquei alucinada, né? E resolvi fazer formação, né? Sendo que parte, vamos dizer, parte da minha
do que eu me formei em coaching, a Adri teve grande participação, porque ela me indicou para 2 cursos sensacionais que eu tive chance de fazer aqui. Depois eu fiz uma formação a mais no Olus e eu realmente mudei o meu trabalho completamente, né? Eu me achei e a astrologia passou a ser o que eu sempre quis que ela fosse, que é uma ferramenta, né, de autoconhecimento, que eu chamo de mapa genético, porque é um pouco como se ele descrevesse não todos os nossos genes, mas assim, aquele grosso, aquela coisa original que nós É tão temos. sensacional a astrologia que quando eu comecei a entrar em contato com a astrologia, ainda não era a Vânia, era uma outra astróloga que eu... Desculpa, a Vânia não é astróloga, mas quando eu entrei em contato, ela dava curso de astrologia. Se vocês querem, eu faço. Às vezes sai errado. Não, desculpe. Sei essa, tudo bem. E eu criei com essa outra astróloga, nós montamos um perfil, como sabe o teste de perfil DISC, etc., nós desenhamos, eu acho que depois eu até cheguei a te mostrar, Vânia, a gente chegou... Sim, sim. Porque é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, maravilhosa. Então, a gente conhecer um pouquinho disso, desmistificar também, eu acho, porque às vezes as pessoas... eu não vou para astrologia porque é muito místico. Gente... A astrologia, eu acho que tudo que você usa como ferramenta, e Vânia me conserta aí, me fala, tudo que você usa como ferramenta, que faz você ter um insight, por exemplo, poxa, eu me vejo assim, não, eu não me vejo assim. Só esse processo de você pensar em você, todo e qualquer movimento de autoconhecimento para mim é válido. Mas a astrologia, ela é muito completa. Então, assim... primeiro, eu tenho que entender, Ivânia, e eu acho que você é melhor para explicar, que nós temos os signos solares, não é isso? Nós temos 3, assim, simplificando, né, Vânia? O Sol, a Lua e o Ascendente, correto, Vânia? Que te dá uma formação de ego um pouquinho mais próxima do que você é. O ego é o próprio ascendente, né? Tá. O sol é o seu self, o sol é fundamental, tudo mas o sol é fundamental porque ele mostra a sua bússola existencial. E isso é fundamental, ou seja, quais são os seus valores ou quais os valores da sua identidade. E se você não se alimenta disso na vida, né, você realmente fica meio à deriva. Né? Interessantíssimo essa questão quando ela usa o termo de bússola, gente, porque eu usei os serviços da Vânia para orientação vocacional dos meus sobrinhos, todos, né? Todos não, 3 dos 4, né? 3 dos 4. As 3 hoje estão em medicina, mas passaram com Vânia para entender isso que ela está falando, do que movimenta essa bússola, esses valores, né? Isso era importante nesse processo de adolescência, né? De adolescência para a vida adulta, para da profissão, para eles, né? Com certeza. Então, normalmente a gente fala que a gente só é o signo solar. Então, a Adriana é só Sagitário. Mas a gente tem um monte de coisa que hoje não vai dar tempo da gente explicar essas nuances. E se vocês curtirem, no final da live, vocês põem hashtag queremos mais e a gente faz. Tá? Então, vamos. Então, fala um pouquinho. O Sol, o Ascendente e a Lua. Explica um pouquinho esses 3 primeiros. Eu vou dizer. Veja, eu vou falar rapidamente do todo, não que eu vou entrar nas casas, mas só para que as pessoas saibam que o fundamental em astrologia é o mapa astrológico que mostra a nossa identidade como um todo, né? É a nossa construção. E
a melhor maneira psicológica da gente entender o mapa é pela visão junguiana, tá? Que eu não vou aqui entrar e tal, porque ele dá conta de cada uma dessas partes do mapa. E são casas, gente. Isso, exatamente. 12 casas. Exato, que são 12 casas, né? A gente tem aí. E aí, né? O que acontece? Basicamente, a gente tem um eu total, vamos dizer, que é toda a nossa identidade, que é o self, né? E que em parte ele é movido pelo impulso solar. E nós temos outras partes, outros impulsos. A gente tem o ego, que é o ascendente. O ascendente... O ego é todo virginiano, amor. Exatamente. O ego, ele vai ser a maneira que eu tenho para justamente ir atrás dos meus valores, que são solares. Tá? E a lua, porque esses são os 3 signos talvez mais salientes. A lua, ela mostra como é que cada pessoa lida, gerencia as próprias emoções e também como essa pessoa é na intimidade. Afora isso, esses astros todos, né, que são 10, né, os astros, eles se relacionam entre si, numa coisa que a gente chama aspecto, e isso é fundamental, porque esse arranjo vai dar a nossa identidade. Todo mundo tem os mesmos planetas, só que eles vão estar em casas diversas e num arranjo único. Aspectados de formas diferentes. Exatamente. Né? Aí, gente, mas aí a gente é muita live na cabeça para entender isso, eu não vou entrar nisso. Vamos para o inteiro, Van. Tá. Começar a falar um pouquinho de cada signo. E aí, Sim. pessoal, eu queria que vocês colocassem aqui quais os signos que vocês são, signo solar, por enquanto. Quem souber o Sol, a Lua e o Ascendente, coloca. Então, por exemplo, eu sou Sol e Lua em Sagitário, Ascendente em Virgem. Eu, Adriana. Vânia, você é taurina, Sol, Touro. Touro, Sol em Touro, Ascendente em Escorpião e Lua em Câncer. Sol em Touro, ascendente em Escorpião e Lua em Câncer, tá? Isso. O Beto é virginiano. E aí vão colocando, porque daí eu quero saber mais ou menos o que a gente tem aqui na live, tá? Isso. Tu que é pisciana. Tá. Fala, Van. Você quer que eu já fale ou você quer esperar primeiro? Vamos pela ordem? Não, a gente já vai falando. Eu acho legal ir pela ordem, né? Então, e eu quero só dizer basicamente o que eu vou falar desses signos, que são, eu vou falar o signo solar, mas a minha meta aqui é mostrar o que há de principal, né, em cada signo, quer dizer, qual é o tchan de cada signo e, como bem disse a Adri, a sombra, né, quer dizer, a sombra é algo que tem a ver com uma dificuldade própria daquele signo. Então, por exemplo, Áries. Áries, o tchan do Áries é a ação, é botar a mão na massa. E para isso, ele precisa de independência e liberdade de ação. Quer dizer, isso. Vendo de onde veio esse seu jeito, a Maria Ariana, ó. Então, né? Mas veja bem, isso é uma necessidade, porque o Sol ariano, muitas vezes a pessoa não consegue manifestar tudo aquilo que o Sol pede, tá? É por isso que muitas vezes você vai ver 2 arianos e fala, nossa, mas eles são tão diferentes, porque o ascendente é diferente, ok? Mas a necessidade é a mesma, tá? É o que eles querem, Touro, né? Já, vamos dizer, o grande tchan. Desculpe. Vamos olhar assim, aspectos positivos, então, de Áries. Desculpe, falei. Aspectos positivos são pessoas que vão buscar o que precisa, eles têm essa são corajosas, temidas. Têm uma enorme iniciativa, sempre decidem com rapidez. Isso. Não ficam lerdando, entendeu? Agora, vamos olhar, porque essa é a ideia. Então, dentro a sombra. Quando é exacerbado,
a gente Isso, também tem sombras, né? isso, Então isso. vamos lá, qual é a É, sombra de Áries? a sombra é, como ele sempre tem pressa, ele pode ser irritável, né, precipitado. Às vezes ele tem tanta pressa que ele passa do ponto. Então, precipitado, impulsivo, irritável, tá certo? Basicamente, esse é o grande problema do ariano, né? Ok, E então, que até dizem, ele é briguento às vezes. Fala, então o que desculpa. é importante aqui para um trabalho de autoconhecimento é entender que esta energia para ação ela é positiva, mas eu tenho que desenvolver, às vezes, um planejamento antes. Isso, Eu tenho isso, outros aspectos para desenvolver em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Esse é o objetivo exato. da nossa conversa hoje. Muito bem, touro, porque a gente não pode muito tempo em cada signo. Vai, Exato, por isso que eu tô, né? Então, o touro, touro e já. na cabeça. Isso. Veja bem, assim como o Áries, ele corre, ele semeia e vai embora, o touro, ele é. O grande tchan do touro é a manutenção, é o cuidado para manter aquelas coisas e fazer com que elas realmente. Por exemplo, se você tem uma semente, né, o touro ele vai querer cuidar e manter esta semente, né, para que ela dure o máximo possível. Touro ele busca a durabilidade, a consistência, né, e a construção. Então ele normalmente ele não curte coisas pela metade. Quando ele quer um negócio, ele quer o negócio até o fim e de uma forma consistente. Ele Essa coisa talvez de sentidos também, não tem? De ter já bem tem. Isso daí ele tem, sem dúvida nenhuma, ele de todos os signos, é o que mais está ligado à natureza propriamente dita, porque ele é extremamente sensorial. Então, por isso. exemplo, o touro, ele tem necessidade de toque, de abraço, de beijo, de massagem. Ele tem Tudo que essa for sensorial. sensorial, né? Assim, uma mesa farta e um lençol de cetim. Olha, não, o lençol de cetim não. Lençol de cetim é a Libra que quer. A Libra é Ai, venusiana também. O touro, ele é bem mais simples. Ele gosta de ai, conforto. Ele gosta de conforto, mas ele não liga para. do touro. Hã? A sombra do touro. Pois é, a sombra do touro é o apego. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem típico. Sabe esses acumuladores? Né? Uhum. E isso é típico de uma situação radical, porque o touro, tudo aquilo que ele tem, ele sente que é quase parte dele. Então ele tem muita dificuldade para reciclar, Entendi. né? Ele tem Entendi. muita dificuldade. Então, muitas vezes ele é possessivo também com O touro, os por seus amores. questão de construção, ele tem um ritmo menor do que o Ares, né? O Muito, ritmo. veja bem, exatamente. E a gente entende por quê, né? Se você pegar os três porquinhos, né? O Ares é o que fez a casinha com a palha, uma coisa assim, que é rápida, faz rápido. E o touro é o que fez a casinha de tijolo. Então é assim, o Ares é dos tempos muito rápidos. O touro, né? A gente tem que ver bem isso. O touro, no curto prazo, ele não é muito eficiente. Porque ele precisa de um tempo, mas no médio e longo prazo ninguém pega, porque ele tem aquela construtividade, mas precisa de tempo. Né? E nós precisamos de todos os tempos dos signos. Não é nem só o lento, porque tem horas que você precisa de uma coisa mais rápida e horas uma coisa mais detida. E a beleza é ser como se é, né, Lígia? Sem dúvida. Vânia, a beleza, eu Isso. li Lígia. Ó, a Lígia que eu confundi hoje tá aqui, ó. É essa. Uhum. Van, Sim. vamos lá. O próximo, então, é Gêmeos. Gêmeos. Vamos lá. A palavra
a palavra de ordem de Gêmeos, Gêmeos já é um signo de ar, ele é bem mental, porque Touro é de terra, né? E Áries é de fogo. Enfim, os Gêmeos, a palavra de ordem dos Gêmeos é curiosidade. Ele mentalmente, ele é extremamente curioso, ele quer saber um pouco de tudo, ele quer estar informado. Mental também, né? Oi? Uma agilidade mental. Então, mas aí, veja bem, exato, ele é quando, por exemplo, ele tiver ascendente em Gêmeos, porque nem sempre o geminiano vai ser, por exemplo, se você for um geminiano com ascendente em Touro, ele vai ser muito bom e tal, mas ele precisa daquele tempo. Entendi. Então, assim, os Gêmeos, o Sol em Gêmeos, ele tem uma necessidade grande de estar sempre conhecendo coisas novas, mas ele não busca aprofundamento demais, porque senão ele perderia essa horizontalidade dele, que é de saber um pouco de tudo, né? Então, ele precisa conhecer um pouco de tudo, porque ele é um excelente tradutor. É um grande comunicador. Então ele é leve. Sei astrologia, eu fiz um curso de mitologia voltado para astrologia. E quem rege Hermes. Mercúrio, né? Sim, sim. É Mercúrio, que é o Hermes. Tem muitos signos. Bom, e sombra dos Gêmeos? Pois é, a sombra dos Gêmeos, se ele exacerbar esse movimento, né? Ele vai usar ele vai usar as energias dele para um excesso de atividades e não vai dar conta. Ele vai ficar tão superficial que aí ele não vai dar conta do que ele está buscando. Concretizar se ele não tiver componente que facilite isso, né? Veja, o lance dele, nesse caso, é menos a não concretização, que isso, às vezes, Áries é que começa e para. Para porque já vai para outra coisa. Os Gêmeos, ele não vai, mas o que se dá é a superficialidade, né? A gente diz que, assim, um Gêmeos mais de sombra, ele vai ler as orelhas dos livros e já vai achar que tá bom. E vai discutir. E que não precisa ler o livro. Profundamente sobre aquelas orelhas. Exato, exato. Né? Eu sei, é isso. Eu fui casada com o geminiano, gente. Né? Eles são, veja, há muita articulação neles, não há dúvida. Mas se você pegar alguém que conhece mais alguma coisa, plum, logo você percebe que aquele negócio para. Muito bem. Próximo é Câncer. Um pouco da sombra disso, né? Então, essa questão, acho que da superficialidade, às vezes não permite com que ele se aprofunde. Isso. Então, quem é geminiano, às vezes, algumas situações na vida necessita, por exemplo, um aprofundamento. Isso seria algo da sombra que seria legal ser trabalhado, né? Olha, aí, Dri, o que eu te digo é um geminiano que não está usando a sua sombra, ele não necessariamente precisa se aprofundar como se ele fosse um escorpiniano, mas se ele agir com moderação, ele naturalmente vai conseguir saber o que ele precisa saber. Entende? O problema é você jogar para todos os lados. Aí não tem condição, entendeu? É por aí. Ó, que legal a dica, hein? Agora é Câncer, amor. Minha mãe está aí assistindo, tá em São Paulo, fugiu. Minha mãe tá escapando de mim. Ela fugiu. Ela roubou a sua carteira. Me deixou aqui sem carteira, sem documento, sem nada. Estou só. Vamos lá. Então, veja bem, o Câncer é um signo completamente diferente desses outros três. É um signo de água, né? E é um signo que ele precisa se sentir protegido, aconchegado, seguro, tá certo? Especialmente sob o ponto de vista de pessoas íntimas e que ele, né? E também da sua casa, do lar. Quer dizer, a casa do canceriano não é apenas
um local físico, é um lugar assim que ele precisa ser aconchegante, ele precisa ter detalhes aconchegantes, né? Mãe aqui na... Desculpa, eu vou falar de câncer porque eu sou Pode falar. câncer. Minha mãe, Certo. meu pai e irmão de câncer. Sim. Minha mãe aqui em isolamento, ela fala, eu preciso ir para minha casa, você não está entendendo? Eu preciso passar uns dias na minha casa. Isso. Mesmo. Isso é câncer. Pois é, isso é câncer. Assim como dormir na minha cama. Às vezes você convida um canceriano que está até tarde na sua casa e fala, dorme aqui. Não, eu quero o meu travesseiro. Ou seja, é um negócio... Sombra de câncer, vamos lá. Né? Sombra. Pois é, a sombra de câncer, assim, eu acho que tem duas coisas importantes. Uma é um excesso de fragilidade. Né? O câncer, ele emocionalmente, ele é mais frágil, só que ele não gosta de mostrar, né? Então, ele fica ali naquela concha dele e tal, mas ele é muito frágil. E quando ele é muito frágil, ele sente muita ansiedade, ele tem muitos medos, né? Vamos dizer assim, isso gera um sofrimento que basicamente é para o próprio canceriano. Vamos dizer, é uma sombra, porque muitas vezes a sombra atinge as outras pessoas também. Neste caso, não, é uma sombra que atinge, e aí ele, por exemplo, ele pode ser muito impressionável, tá certo? Exemplos, com a história a pandemia e tal, ele de repente, ele pode já começar a se ver doente, se eu ficar doente, se papapá, ou seja, é uma quantidade de sentimento interno. Exatamente. E isso porque lá no fundo ele se sente frágil, né? Esse é um lado. O outro lado é o fato de que ele tem muita dificuldade de ver a sua participação, isso é ele e o leão, mas ele, do jeito dele, de ver a sua participação nos seus próprios problemas. Ele tende a ver no mundo externo, é porque o fulano me fez isso, olha, ele me magoou, ele me isso, aquilo, e a pessoa não vê a sua própria parte. Tá certo? Então, isso é muito difícil. Olha que dica importante para os cancerianos nesse processo de autoconhecimento, isso que ela acabou de falar da sombra, né? Maravilha, Van, podemos passar para Leão? Por favor. Leão, o leão é um signo bem singular, né? Por quê? O leão, ele é absurdamente magnético, né? Quando o leão chega, ele tem uma postura, uma coisa que não é forçada. E ele realmente marca. Então, vamos dizer assim, ele tem uma beleza, que eu estou falando energética, tá? Eu não estou entrando no mérito. E que assim, ele tem um poder pessoal ali, só que justamente, né? Aí a gente já vou para a sombra, porque é muito ligado, né? Ele tem uma sensação muito forte dele mesmo e uma sensação bem menor dos outros. Então, ele realmente tende a ser autocentrado, egocêntrico. Então, e mais, ele acha, por exemplo, que um conselho dele é algo que o outro tem que agradecer e beijar-lhe os pés. Porque, assim, é óbvio que aquilo só pode ser em torno do leonino, não é isso? Exato. Não, e que ele, claro que ele sabe qual é a melhor ação, entendeu? Então, por exemplo, ele pode chegar e falar, essa sua roupa não combina com você, use esta aqui. E você está muito bem com a sua roupa, e aí você fala, não, eu não quero. E ele fica insistindo, porque ele acha que é óbvio que ele sabe completamente. Lógico, eu estou falando em situações mais radicais, né? Assim, então, de extremo para as pessoas começarem a se... Exato, exatamente. E a dificuldade aí, eu não tenho dúvida, está nos relacionamentos. Porque ele põe um peso muito grande em si,
E veja, ele faz isso de uma forma ingênua, ele jura que é assim. E o outro, ele não considera da mesma forma. Então, isso Olha, é complicado. a Maria é Ariana e o marido é leonino. Aí, Marli, uma dupla de fogo aí, hein, Marli? É dupla de fogo. Mas até que vai, porque o Ares fala assim, ah, você tá aí toda, tchau, ou todo, eu tô indo, fui. E aí ele se acerta. Manda na casa, independente, Leão é rei da selva, mas quem manda na sua casa, Marli? É o Leonino ou é a Ariana? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Responde aí. Ó, Beto, meu irmão Leonino te convida para tomar café, mas você tem que pagar, pois olha o privilégio de estar do lado dele. Ai, meu Deus do céu. Ó, amiga Leonina arruma a nossa roupa em público, mata a gente de vergonha, ainda tira uma selfie para publicar no Insta. Ó, tudo bem, vamos continuar, né? Então, a sombra do leão, que a gente tem... Egocentrismo. É, egocentrismo e tem um outro, soberba. No auge da sombra é a soberba, o que às vezes fere muito outras pessoas, né? Tá. Lógico que são casos específicos. Maravilha, a gente está falando aqui de extremos para entender. Virgem, Beto, o Beto é virgem. Muito bem. Veja bem, Virgem é um signo que está no extremo oposto de Leão, tá? Olha, Virgem... eu sou grata ao meu ascendente em Virgem, senão eu seria uma doida no mundo. Então, com certeza. Pode for, mas eu sou grata ao meu ascendente em Virgem. Olha, o signo de Virgem, né, é um signo de terra. A terra é sempre prática, né? Seja Touro, Capricórnio, Virgem. E Virgem é um signo que, vamos dizer assim, ele tem uma... Ele, ao contrário de Leão, ele não gosta de aparecer, tá? Ele tem uma certa timidez. É que no caso da nossa querida Adriana, ela tem Urano de 1, que aí já muda bem isso. Agora, o meu marido, que tem ascendente em Virgem só e é típico, ele odeia chamar atenção. Às vezes, se eu quero botar, sei lá, o cabelo dele de um certo jeito, ele não quer porque chama atenção. Então, basicamente, qual é vamos dizer, aquela pedra de toque? O Virgem, o signo de Virgem, ele é extremamente solícito. Ele é assim, mas é um solícito prático. Se alguém precisa de algo prático, né? Eu preciso que você me ensine a fazer isso aqui. O Virgem, ele está sempre pronto, ele está sempre disponível, né? Por exemplo, época de janeiro, né? Todos os médicos da clínica querem ir viajar, aí pedem para o meu marido, que tem ascendente em Virgem, se ele pode ficar. Ah, ele fica? Ele fica sem problema. Não, gente, como eu sou solícita. Ela é solícita, mas não, você é mesmo. Você é solícita. Você é sim. Isso eu sei que é. Você é aquela... É uma solícita vívida. Então, assim, e outra, eles são muito minuciosos. Você não... Veja, eles são incapazes de fazer qualquer coisa se não for para fazer tintim por tintim. São detalhistas, minuciosos, né? E dão uma enorme importância para a produtividade. Tá? Ou seja, eles querem que... O que eles mais buscam é a produtividade e não o aplauso. Eles querem que a coisa funcione. Não, tá? E eu sou solícita, mas eu tenho que ser prático para resolver. Então, se alguém reclama alguma coisa do meu lado, tá, vamos resolver. Como é que a gente resolve? Isso, exatamente. Exatamente. Então, tá? Tirar da frente. Deixa eu só dar Exatamente. Não vai cair a live às 6, porque a gente começou com problemas técnicos. A live iniciou 6h25, então a gente vai até 7h25, tá bom? Então não se preocupem que eu vou passar por todos os signos com vocês. Exatamente. Tá? Eu só tô aqui
de figurante hoje. Vamos lá. Muito, muito bom, muito bom. Agora a sombra, né? Vejam bem, eu sou muito suspeita para falar de Virgem, porque eu amo esse signo. Ele se dá muito bem comigo e eu com ele. Mas ele tem sim a sua sombra. Vejam bem, não é uma sombra, é uma sombra que tem a natureza virginiana, ou seja, é uma sombra modesta, mas é. Qual é a grande questão de Virgem, né? A questão é, o Virgem, quando ele está, por exemplo, abordando coisas, né? Ele é o tipo que ele olha para a árvore e não para a floresta, né? Segure você aí, Adriana, porque você é uma sagitariana com ascendente em Virgem, então a coisa muda um pouco de figura, porque são dois signos até que né, são... um complementa o outro, esse é o ponto. Agora, o Virgem, se você vai discutir com ele, você está falando de um todo, e ele pega, e ele começa a pegar um detalhe aqui, né, que é quase como se ele ficasse beliscando você. Você está querendo falar, você explica uma coisa grande e ele vai nos detalhes. Que não, então, assim, especialmente no estresse, porque a sombra vem para a gente no estresse. É nessa hora. Então, quando ele estressa, ele fica teimoso e fica aqui em detalhes, né? E aí e fica muito nervoso, irritadiço e tal. Mas eu acho que, vamos dizer, essa é a grande sombra dele. Que, se vocês pensarem bem, não é algo tão, né? Tá vendo, gente? Por isso que eu amo o meu ascendente em Virgem. Por falar de Sagitário, eu só quero ver. Vamos lá. Van, a gente está mais ou menos no meio da live, estamos dentro, então, do que a gente planejou. Vamos lá. Ótimo. Então, agora nós vamos para Libra. Né? Lembra que você falou sobre os lençóis de cetim? Existem dois signos que curtem bastante, assim, aquela... a grife. Afrodite, tá? a regente, né? Hã? A Libra, Afrodite, na mitologia? Isso. A Libra não, Vênus, né? Porque Libra é só o signo, né? Então aí, o que acontece? São Libra e Leão. Leão, porque ele gosta de gastar muito com ele. Ele acha que ele merece. A Libra, já ela tem... qual é o grande tchan do signo libriano? A primeira coisa de todas se chama harmonia, né? Ou seja, harmonizar tudo o que fizer parte da vida da pessoa, né? Então, normalmente, librianos têm horror a brigas. Ainda que, de repente, ele tenha, o libriano tenha um ascendente briguento. Então, ele vai brigar com ele mesmo, porque ele vai ter um conflito interno. E porque isso é muito comum. Você tem um mapa, um signo que é uma coisa, mas o teu ascendente está em conflito com ele. Mas a Libra em si, ela se sente muito mal com brigas. Então, ela quer uma visão harmonizada de tudo. E não é à toa que muitas vezes a Libra ela é idealista em excesso. Às vezes ela pode idealizar, isso já seria um pedacinho de sombra dela, né? Quer dizer, ela a gente falar, e me corrija se eu estou errado, da Libra ser vista como indecisa, mas ela não é indecisa, é porque ela busca essa harmonia, não é isso? Não, então, veja, eu gostei disso que você trouxe. Ela pode ser extremamente indecisa em termos de sombra. Num momento de sombra, sim. E por quê? Porque ela, em termos humanos, ela tem muita necessidade de interação, mas interação em termos de participação. Ela quer participar. Então, por exemplo, se vai ter uma festinha ali de um grupo, ai, meu Deus, se não convidarem, ela vai ficar socadíssima, porque ela quer participar. Então, ela é interativa muito mais do que aquele lance de ser assim, estupidamente amorosa, como o touro. O touro é mais carnal. A Libra é mais
ar. E por conta de, muitas vezes, ela querer contentar a todos, que seria uma harmonização exagerada nas interações, ela vai ficar indecisa. E muito, não tem dúvida nenhuma. Eu tenho uma Mas é amiga sombra. muito engraçado. A gente fica forçando ela para tomar decisão. Isso. Fica perguntando, Adriana, onde você prefere? Mel, onde é que você prefere? Sim, e a gente isso, fica, isso. decide, Kátia. Mas é isso mesmo, entende? Ela fica muito. O signo é um signo que ele quer estar bem com todos. Ele, assim, ele não quer que ninguém fale um A dele. Ele fica chocado, é uma dor. E, logicamente, isso, se ele radicalizar isso, ele vai. Ele não será. Ele não conseguirá ir atrás do seu próprio destino. Porque ele vai ficar orbitando. Dessa harmonia, de buscar esse... Exato. Deixa eu só te passar, Vânia. Mari Lopes. Vânia, alegria te conhecer mesmo sendo online. Sou super amiga da Cláudia, sua irmã. Morei perto... a Mari, já sei. Briana. Mari, que legal. Pessoal, fazer uma observação. Se vocês estão gostando da live, a gente tem mais uns 20 minutos. Peguem o direct, mandem para quem estiver online, para a gente poder ter mais gente aqui, tá? Pessoas que vocês acham que gostam desse assunto de astrologia com autoconhecimento. Então, manda direct para quem estiver online. Se vocês estiverem gostando, quando eu vejo que vocês estão mandando um monte de coraçãozinho, mande mais coraçãozinho, porque o Insta entende que a gente está fazendo um trabalho legal quando vocês mandam coraçõezinhos. Legal. Pavan, Escorpião. Eu só queria falar, eu queria só falar um pinguinho mais sobre, uma coisinha sobre Libra, porque do jeito que eu falei pode ter dado até uma sensação da Libra ter mais sombra do que luz, e não é essa, né? Assim, a Libra, ela tem um enorme senso estético, porque justamente ela tem uma enorme percepção da harmonia. Então ela tem um enorme senso estético, é um signo bastante artístico, né? Então tá ligado a Libra, e tem algo sensacional da Libra. A Libra, ela é uma incrível articuladora social. Justamente porque assim, ela consegue se inserir em grupos e juntar grupos, né? Exatamente pelo lado luminoso do signo, tá? Que é um signo que é extremamente diplomático, ele sabe, e sem ser falso, tá? Não é que ele é falso. Ele tem aquele dom. Ele tem um interesse. Existe um interesse no outro. Um interesse Existe. Muito bom. Maravilha. Podemos ir para Escorpião? Podemos ir. Eu vou deixar 5 minutos para falar só de Sagitário. Brincadeira, vai. Muito bom. Escorpião é um signo... É desses signos que, assim, precisa ter alguém que faça o trabalho do escorpião, né? Então, ele é um signo assim, que ele muitas vezes ele lida com coisas que os outros signos não querem saber, né? E não, veja bem, ele tem um tipo de coragem que não é com tudo, né? O Áries, ele tem, de modo geral, em termos mundanos, uma coragem até mais esparramada, mais ampla. O Escorpião, ele não tem coragem com qualquer negócio, sobre qualquer negócio, mas ele tem coragem com as coisas que normalmente ninguém tem coragem, né? Por quê? Porque ele lida com um tema, né, assim, que é visceral nele, que é o tema da morte. A morte enquanto renovação, a morte mesmo, aquela morte morrida que eu digo, né? Você morre, alguém morre, mas com o sentido da renovação.
né? Da necessidade da renovação. E aí, né? Ele precisa de alguns dotes para poder fazer isso. Então ele é um signo que tudo na vida dele precisa ser muito profundo. É né? isso que eu ia falar. É o símbolo da profundidade mesmo, né? Muito. O que Exato. remete a ele é Hades, né? Isso. Aqui, Isso. É o Plutão. Isso mesmo. Dia, né? É o Hades, é o Plutão. A profundeza, né? Hades, as profundezas. Mortos, né? Exato. Nesse sentido, legal. Né? E tem uma questão que permeia muito o Escorpião em relação à sensualidade, aos melhores beijos do zodíaco. Isso, ó, uma brincadeira aqui, mas vamos lá. Olha, eu até posso dizer sobre isso, né? Eu acho assim, pode ter um fundo de verdade, mas assim, é por uma outra característica que é fundamental no signo, que é a intensidade. Não há signo mais intenso. Então, obviamente... Superficial. É um beijo exato. intenso. É um beijo profundo, né? Invasivo. Então, veja bem, é um signo que tudo que ele vive intensamente. Alguém aqui me perguntou, eu já estou vendo aqui, sobre o fato dele ser vingativo. Veja bem, eu descreveria esta questão, né, dele, do signo de Escorpião, eu acho que ele é mais justiceiro do que vingativo. Olha só, já é. Que legal. Por quê? Porque, veja, obviamente, se ele é muito intenso, tudo que ele sente profundamente. Então, uma mágoa dele realmente fura a pele. Então, quando ele reage, quando ele vai fazer algo em troca, ele vai fazer, e aí ele tem alguns requintes. Mas se ele não estiver na sombra, ele vai fazer só a dose certa. Do tipo, ele vai pegar e vai... de alguma forma ele atinge o outro com estratégia, tá certo? Até o outro dar uma fritada. O outro fritou o ponto certo, pronto. Eu tenho uma tia que é Escorpião e às vezes ela briga comigo, eu falo que eu fico pensando, eu fico só vendo assim o rabo dela. Assim. Eu não sei por que ela briga comigo, eu sou tão light. Mas vamos lá. Falou da sombra já? Porque a gente tem mais 10, uns 12 minutos. Então, veja, eu já falei, não. A sombra dele, ele tem uma das sombras mais complicadas que existem, tá? A grande sombra dele se chama destrutividade e ele vai junto. Exatamente como aquele bicho, o escorpião, que quando ele está no meio do fogo, ali naquele círculo de fogo, ele se mata. Né? Então, se ele tem um nível de consciência mais baixo, ele vai ser extremamente destrutivo com tudo em volta e vai se destruir junto. Então, babies escorpinianos, venham para o trabalho com autoconhecimento, tanto comigo quanto com a Vânia. Isso, essa peteca cair desse jeito. Mas logicamente. Fechou? Fechei. Agora. Ela tá louca pro Sagitário, ela tá louca. Gente, veja bem. Sagitário, sou eu. Ai, ela. Vamos lá, calma. Não. Sagitário, a primeira coisa que eu acho que é uma marca do Sagitário, porque é uma marca muito específica dele, não é que os outros não tenham, mas nele aquilo ganha uma força. É um signo feliz. O Sagitário, ele quer ser feliz, mas não aquele tipo idealizado, entendeu? Ele quer ser feliz aqui e agora, né? Então, ele é um signo de expansividade, ele está sempre querendo alargar os seus horizontes de vida, ele precisa, incluir, assim, através de viagens, de conhecimento, né? Mas sem dúvida é ela. E
ele tem uma coisa que também a gente chama vulgarmente de sorte, né? E parece que é aquela sorte que cai do céu. Não é. O sagitariano, ele tem uma grande capacidade de aproveitar a oportunidade quando ela aparece. É porque ele tem um feeling, ele tem visão. Ele pode nem saber que ele tem visão, assim, conscientemente, que ele está vendo, mas ele tem ele tem um faro, entendeu? Então, ele vai e ele a meta dele é estar sempre progredindo. É um liberal, sempre. Para ele, a liberdade de ação é fundamental. Tá, Espaço. Exato. E outra, é um signo que precisa de espaço justamente para ele se movimentar. Seja físico, seja mental, tudo precisa ser grande para o sagitariano. A chácara queria me pôr uma mesinha desse tamanho para mim. Gente, eu tenho uma mesa de 5 metros que eu trabalho lá fora e mais uma mesa redonda aqui e mais um sofá em L. Eu preciso disso. É isso aí. Né? O sagitariano, ele para ele tudo tem que ser grande. E é mesmo. Por exemplo, se ele vai comprar um apartamento, às vezes ele tem pouco dinheiro, mas ele quer ver só aqueles enormes, que são caríssimos. Então aí você precisa segurar, falar, olha, não, assim não e tal. Gente em Virgem trabalha para mim. Ah, não. E eu já vou dizer para você até. Vamos para a sombra dele, né? A grande sombra. O próximo é... Ah, sei! Só podia ser você. Não. Olha, a grande sombra, assim como o Virgem, a sombra do sagitariano, ela, para mim, sempre foi muito engraçada, porque eu sempre ri da sombra dele, porque obviamente, ele não se toca muito, que é a falta de simancol. Não há signo que tenha... no seu caso, você pode ser parcialmente salva pelo gongo, porque o Virgem tem muito simancol. Por dia, teve uma época da minha vida que eu falava, se eu não dou um por dia, eu não sou eu. Né? E isso por quê, gente? A gente entende. Porque ele é espaçoso, ele quer tudo grande, né? Então ele fala assim, me dá licença, Bruno. E eu sempre morri de rir, porque eles são muito simpáticos. É uma característica de Sagitário? O quê? Sericida? Ser o quê? De ser sincero. De ser eu não entendi. Sincero. Ah, sinceridade, não, mas sem dúvida. A franqueza, mas ela é algo de vários signos, tá? Ela não é algo só do Sagitário. A franqueza, eu acho assim, ela vem nessa vibe do espaço. Ou seja, eu tenho espaço para minha franqueza sempre, porque eu quero, então ela vai. Mas tem vários outros signos que são francos também. Chega, já foi suficiente. Capricórnio, a gente tem poucos minutos, vai. Não, vamos lá. Capricórnio. O Capricórnio, ele é bem diferente, ele é bem comedido, né? Ele é o signo de terra, é o último signo de terra. Todos os signos de terra prezam a eficiência de alguma forma, mas o campeão da eficiência é Capricórnio. Ele sabe tudo de eficiência. E eu vou dizer por quê. O Virgem, por exemplo, ele é bastante eficiente, mas muitas vezes ele pode ser um pouco detalhista e minucioso demais. O Capricórnio, o negócio dele ele é um cumpridor de tarefas. Você quer ver um Capricórnio feliz? Você dá tarefas para ele. Tá certo? Porque aí ele vai mostrar, e aí ele vai cumprir maravilhosamente e vai se sentir... Porque os outros vão falar, nossa, tá tão bom isso aqui, para ele isso é o máximo. Né? Ele dá importância para status, para a sociedade, ele quer ser reconhecido fortemente pela sociedade, né? E normalmente ele é reconhecido, porque ele funciona bem na sociedade.
íntima, né? Emocional. Porque ele é muito bom para cumprir tarefas mundanas, práticas. Mas ele é muito fechado, ele é muito defensivo emocionalmente. Então, ele muitas vezes ele se sente sozinho, ele acha que os outros que ficam mais distantes dele, mas não é. É o contrário. É ele que se recolhe. Então, ele tem dificuldade, né, para gerenciar a sua vida emocional, ele pode se sentir inseguro e não contar, né? Então, assim, emocionalmente ele tem dificuldades, né? E pode, por exemplo, ter invejas, né? Por exemplo, aquela coisa do vingativo que alguém falou sobre o escorpião. Né? O Capricórnio, ele muitas vezes ele pode até ser mais vingativo, não que ele vá fazer a coisa, mas se ele vê que alguém para uma sua diferença, né? Ele vai falar bem feito, bem feito. Ou seja, ele tem uma, né? E sem participar, então uma coisa um pouco assim. Aquário. Tá. Conta para mim o Aquário. Aquário. Vamos nessa. Aquário é um signo que tem vários pontinhos em comum até com o Sagitário, só que o Sagitário é fogo e Aquário é ar. Mas os dois são muito, muito ligados à questão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, né? E Aquário, ele é muito ligado a uma evolução para o futuro. Ele assim como o Capricórnio, às vezes, ele fica ligado ao passado, o Câncer também, às vezes, se liga ao passado. O signo de Aquário, ele é um signo extremamente futurista. Ele quer sempre ver o que há de novo. Outra coisa importantíssima, é um signo que busca muito estar entre pessoas e grupos de afinidade, né? Onde ele possa curtir. Eu tenho muitas amigas de Aquário, Van. Tenho muitas pessoas. Eu gosto muito de pessoas de Aquário. Você tem Urano na 1, que rege Aquário, tá? Então, os aquarianos olham para você e veem uma maneira aquariana de ser. Entendeu? Ai, que interessante. É uma maneira aquariana. Exatamente. Né? Então, assim, é um signo, e assim, é um signo que ele curte a tecnologia, especialmente a parte da informática, tá? Por quê? Porque são todas coisas que levam a gente para o futuro, para frente, né? Ele gosta de inovadoras, arrojadas, né? Isso, inovação. E assim, a questão da liberdade é um ponto absolutamente fundamental, né? É algo que ele precisa ter. Normalmente são pessoas que têm necessidade especial de conhecimento, mas de conhecimento também de vanguarda, assim, mais coisas novas, inovadoras, né? É nesse sentido, né? E são pessoas bastante amigáveis, né? Gostam muito de ter amigos e frequentar. Mas também tem uma certa franqueza, não tem? O Aquário, Então, exatamente. Lembra que eu te disse que o Sagitário é muito franco, o Áries é muito franco, tem a franqueza, e Aquário. Aquário, ele é franco, mas assim, talvez seja a franqueza mais fria dos três, porque ele é um signo de ar. Então, às vezes, a franqueza dele, assim, cai um pouco, assim, como... né? Até porque, aí a gente já vai para a sombra, né? O Aquário, por mais que ele seja ligado a amigos e tal, esse signo, ele sozinho, né? A busca dele, lógico, você tem que ver o mapa. Mas, Aquário, ele... muitas vezes, ele não é tão afeito a vínculos emocionais muito agarrados, né? Então, ele justamente
ou normalmente a franqueza dele é uma franqueza que aparece quando o outro quer segurá-lo de alguma forma, né? Vamos dizer que alguém chega e fala, você não vai em tal lugar. E ele não é de ficar bravo, né? De ficar, eu vou, não, ele só olha, vira as costas e vai embora, por exemplo. Ou então ele fala o quê? Você tá louca? Né? Ou você tá louco? E só. Então, assim, ele é franco, ele não oculta nada, mas ele pode ter uma franqueza meio ácida, né? Normalmente a franqueza dele já está no plano da O sombra. do Sagitário é um pouco, às vezes, mais irônico, porque tem esse lado mais engraçado também, não tem? Então, Uma o ironia? Sagitário, ele não é irônico, não. O Sagitário, ele é tão sem vergonha que ele é franco e às vezes ele te diz um negócio que não é, né, que seria até uma coisa de sombra, mas não é. Você gosta de ouvir porque ele é simpático. Ele te fala um negócio assim, com simpatia. Você fala, filho da mãe, né? Aí ele ri com você e tal, e você ri também, acabou. Não, ele não é irônico. Pode ser mais irônico o Áries. O Áries franco pode. Entendi. O Áries franco pode ser. Maravilha! Falou então da luz e da sombra do Aquário. Agora vamos para peixes. Eu tenho uma pá de afilhado em peixes. Pois é. O signo de peixes, né? Eu costumo dizer que existem dois signos que são que particularmente não são signos fáceis de se ter. Leão e peixes. Eles são, aliás, signos que justamente vão para os seus extremos opostos. O leão, ele é muitas vezes egocêntrico, e o peixes, ele pode ser egofóbico, né? Então, ou seja, o peixes, ele é um signo que ele é extremamente sensível ao ambiente, a tudo que está lá fora, né? Veja bem, ele só não é sensível à sua identidade, ele sente tudo. Mas, assim, veja, não é que ele não se conhece, porque não é isso, não é isso. Mas ele está tão voltado, ele está tão percebendo sempre tudo, que aí entra isso tudo dentro dele, todas essas coisas que ele sente, e ele não consegue ver fronteiras. Essa talvez seja a sombra mais difícil dele, que gera as outras, né? Ele é perceptivo, ele sabe ser muito sutil, não há signo mais sutil. A arte pisciana é algo fora do orbe, é a do milímetro, né? Quer dizer, é de uma sensibilidade que você fica assim, você vai subindo com aquilo, né? Ou seja, é realmente da estratosfera. A sutileza que ele tem, a percepção que ele tem, nenhum outro signo tem. O escorpião é o que chega mais perto, mas o escorpião ele percebe focos. O peixes, ele percebe tudo. Então, o problema dele é o que ele faz com o que ele percebe. Porque é uma esponja, né? É uma esponja. Como se ele... Eu sei, porque eu tenho vários afilhados e sobrinhos, assim, e você fala, é exatamente isso que eu vejo. E o problema aí que ele vai ter, né, na sombra, é ele não achar fronteira entre ele e os outros. Aí ele mistura tudo e pode ficar bem mal, né? Normalmente aí, veja bem, o pisciano, eu tenho vários clientes piscianos, clientes de coaching, né? E que justamente eles têm essa enorme dificuldade, sofrem amargamente, porque eles não conseguem nem sequer, muitas vezes, discriminar o que é ele, o que são eles e o que é o outro, né? Eles têm que fazer a discriminação, e a discriminação sempre será no sentido de barrar um pouco tudo que está
entrando, porque normalmente eles entra coisa demais. Eles precisam fazer num trabalho, fazer uma seletividade que é emocional, logicamente, que é claro que você não vai colocar assim, vou pôr aqui uma redinha, né? Tem uma tendência a ter uma certa ansiedade nesse Pois processo de absorver tudo? Porque Deixa... eu percebo isso, esse movimento. Mas Veja eu não bem. sei se é do signo. Não, na verdade, eu estou entendendo o que você percebe, mas os dois signos, o eixo da ansiedade é Capricórnio-Câncer, tá? Porque eles querem controlar o Capricórnio. O Peixes não quer controlar nada. A questão do Peixes é realmente aquele receio meio inconsciente, que ele não sabe bem o que é e o que não é. Então, é um mal-estar emocional, mas não, porque ansiedade é uma pré-ocupação. Eu fico imaginando, eu adianto desgraças, né? O Peixes em si, ele não faz isso, porque ele nem foca o suficiente. Mas ele tem digamos assim, é como se ele fosse, nessas horas, se desfazendo um pouco. Ele sente pouca consistência ali, né? E aí, o que se dá é que ele tem oscilações de consciência, tá? Oscila o grau de consciência dele. Então, ele perde o contato com a realidade em alguns instantes. Então, ele é muito instável. Por isso que as pessoas falam, o pisciano fica viajando de vez em quando? Sim, sim. Não, mas aí seria viagem. Agora, por exemplo, se você pegar um pisciano que não está bem, tá? Ele não vai estar viajando. Ele vai ficar meio transido, confuso, né? Ele vai ficar em nevoeiro. Nevoeiro. Legal, que lindo. Maravilha. Espera só um pouquinho, a gente já falou. Pessoal, acabamos de passar por todos os signos. Eu tive que dividir a live, então tem uma live no meu IGTV, que é a parte 1, e tem esse finalzinho, que é a parte 2. Eu vou fazer um fechamento com a Vânia aqui, para a gente encerrar, para eu não ocupar tanto tempo dela. Mas se vocês tiverem perguntas, é o momento agora, tá? Então, perguntas, o momento é agora. Então, enquanto eu faço esse encerramento com ela, digitem aí o que vocês aproveitem esse final de live para pergunta. Mas escrevam de uma forma que a gente entenda, né? Então, às vezes, uma frase que a gente entenda qual é a tua pergunta, tá? Bom, vamos lá. Van, eu amei a sua contribuição para o pessoal aqui. Agradeço fortemente a oportunidade. Eu sou apaixonada por astrologia. Bom, minha empresa eu abro de acordo com numerologia, com astrologia. Já fiz muitos eventos baseados em astrologia, quer dizer, já usei muito essa ferramenta. Mas agora eu dei uma parada, mas eu continuo acreditando assim piamente nas possibilidades de utilização da astrologia, principalmente nessa linha que você atua, né? Essa linha que você atua, eu acho que é por isso que a gente se grudou e não soltou mais. Sem dúvida. Porque a gente acredita na mesma coisa, a gente acredita que a gente nasce com um potencial, não é isso, Vânia? Me corrige se eu estiver errado. Isso aí. A gente nasce com o potencial, com uma série de ferramentas que a gente precisa fazer o trabalho de autoconhecimento
para a gente poder acessar, inclusive, que às vezes a gente não tem consciência dessas ferramentas, né? E a astrologia é uma das ferramentas que você pode usar. Sim. Mas a gente também nasce com os nossos calcanhares de Aquiles, os nossos pontos de trabalho, os nossos pontos de fraqueza, aquelas coisas que vêm inconscientemente e às vezes passam rasteiras na gente. Mas que a gente consegue contornar, quer dizer, não ir para um extremo de sombra, se a gente se conhecer, né? Eu acho que essa que é a grande sacada. Eu não sei qual caminho vocês que estão aí assistindo vão escolher para autoconhecimento, mas eu realmente queria que vocês entendessem que essa é uma ferramenta muito válida. E Vânia é uma super coach, ela tem um produto que é Astro Coaching. Então ela usa a astrologia com técnicas de coaching, com psicanálise, com como que é? Linguística, porque eu sou formada em linguística. Então, assim, a leitura de que a Vânia já me fez, eu costumo fazer as revoluções solares, que são, as revoluções solares são o que vai te movimentar esse ano. Vânia faz um trabalho muito lindo para te ajudar a entender o que você pode usar de recurso quando for acionado com aquilo, né? Com aquele desafio do ano, né? Então, eu acho que é maravilhoso. Van, vai fazendo aí as suas considerações, que eu vou ver só se tem alguma pergunta para a gente poder encerrar. Perfeito. Bom, eu agradeço de coração a Adriana, que desde que eu estou mais feliz na minha vida profissional, ela é parte desse caminho, né? E a gente realmente produz muitas coisas anímicas, boas, felizes. E eu gostei muito de estar aqui, de fazer isso desta forma que foi feita, né? De falar aí desses símbolos, né? Que são símbolos, a gente está falando de eles são símbolos míticos, né? Na verdade, a própria astrologia é uma linguagem mítica, né? Então, eu gostei muito da forma como a gente falou, né? Eu achei que é bem bacana e dá para que as pessoas entendam ou sintam, né? Um pouquinho disso e tal. Então, foi muito, muito bom. Gostei demais. Estou às ordens, né? Então, essas Vânia, lives. vamos pensar em alguma coisa de como, dentro do seu estilo de trabalho e do meu, que a gente poderia trazer, talvez alguma coisa em termos de numerologia, ou algum aprofundamento em relação à astrologia, a mitologia que está por trás da astrologia, eu acho que ajuda muito no entendimento. Não, sem dúvida, eu acho que, por exemplo... eu acho... Não, isso sem sombra de dúvida. Essa é uma coisa. Outra coisa que pode ser legal também, para que pelo menos as pessoas saibam que existe, é a questão das bússolas funcionais. Da bússola funcional que justamente eu fiz com as suas sobrinhas. Né? E que, vamos dizer, dão uma certa sustentabilidade, né? Tanto quanto quando a pessoa ela não sabe direito, né, o que ela quer, como quando ela tem vontade e acha que não é para ela, né? Lembra aquela coisa? E aí, de repente, você vê que não, que se ela quiser tem que ir em frente, porque... Então, assim, é muito legal, né? E foi algo que eu só... O trabalho vocacional que ela fez, esse trabalho de bússola vocacional que ela fez com as minhas sobrinhadas. As minhas sobrinhadas amam Vânia, né? Amam. E assim, se encontraram no que a Vânia colocou, e a Vânia não trabalha só com a leitura, a Vânia faz toda uma abordagem de coaching. Eu faço coaching, na verdade, exato. É toda uma abordagem de coach. É que como eu sei o que está sendo feito, porque eu fiquei do lado. É lógico, sem dúvida. A tia Babona ficou do lado, é claro. Mas, ficou. Só para fechar aqui, resumidamente, qualidades do pisciano. A Mari Lopes está perguntando. As qualidades, eu falo sensibilidade, devoção, generosidade, imaginação, uma arte, assim,
para quem quer fazer arte e gosta de fazer arte, é uma arte absolutamente sutil, a sutileza, a delicadeza, né? É isso aí. Maravilha. Marvico é minha mãe. Mãe, eu pus, tá do gosto? Eu pus as nossas pimentinhas. Minha mãe, ela que cuida das flores atrás da minha live. É uma canceriana, lógico. Ela vai embora, ela me abandonou aqui, levou minha carteira, me deixou trancada, levou chave, ela trancou, me trancou aqui na chácara e vai só voltar segunda. Então eu tô presa aqui sem documento, sem nada. Mas ó, mãezinha, minha mãe é responsável por todas as florzinhas que tem atrás das minhas lives. E minha mãe é responsável por fazer esse ser lindo, maravilhoso. Isso. Sol e Lua em Sagitário, ascendente em Virgem, que a gente tá aqui em isolamento. A gente tá em isolamento aqui. De vez em quando a gente se bica, mas no fundo a gente se ama. Te amo, dúvida. Mãe. E deixa eu ver, Kelly. Também só te amo, Marli. Kelly, só conseguiu entrar agora, assiste o resto. A Tuca disse que amou. Vilma disse que amou. Parabéns. Vilma é sua mãe? Essa Vilma SM? Será? É ela? Deixa eu ver, cadê? SM? Adorei, parabéns. Não, acho que não sei. Não é? Não Vilma? sei. Não sei, ó, não sei se a minha mãe estava presente, eu não sei se é a sua. A minha, porque ela é muito confusa, coitadinha, com ela fica nervosa para fazer as coisas no celular, então eu nem falei, mas depois eu mostro para ela. Adriana Pérez está pedindo aqui, Aquário, ascendente em Aquário, Lua em Virgem. Uma rápida, tá, vou falar. Um rápido perfil. Primeira coisa, se você tem o Sol e o ascendente no mesmo signo, isso gera já de partida uma certa harmonia melhor dentro de você. Por quê? Você busca aquela liberdade de ação, aquelas coisas modernas, progressistas, está com grupos e amigos, isso é o Sol buscando, e o ascendente te faz alguém bem amigável, mas que não se mete na vida dos outros, porque normalmente Aquário não se mete na vida dos outros, porque não gosta que se meta na sua, né? Então, assim, você é amigável, é alguém independente, né? Quer dizer, que preza muito a sua privacidade, né? E a Lua em Virgem? Pois é, a Lua em Virgem, na intimidade, aí você fica muito diferente, porque a Lua em Virgem, ela tem uma certa baixa autoestima. Ou seja, então, assim, é mais fácil para você estar no mundo externo, tal, que aí você pode, né, manter. Agora, na intimidade, você, vamos dizer assim, pode ser um pouco mais tímida, mas, assim, gosta de cumprir, né, as tarefas todas, por exemplo, de casa, o que tem que fazer, você age certinho, né? E, muito bem. Né? É isso aí. Adriana é minha concunhada. 2 Adrianas casadas com 2 irmãos. Nós fomos casadas. Ela com um irmão, eu com outro. Então era a Adriana de Du, Adriana do Ed. Valeu, querida. Vânia Robles. Quando temos Sol e ascendente de elemento ar, como equilibrar? É muito ar. Responde. Não acho que seja. Veja, não, isso não é. Sabe por quê? Primeiro que você tem um mapa inteiro, então você precisa ver como é que está o elemento ar no mapa como um todo. Mas quando eu tenho ascendente e Sol no mesmo elemento, eu tenho muito menos conflito interno, tá? Porque aquilo que eu busco, eu sei como buscar. Ou seja, eu sei como ir pegar. A Marli, constelação, numerologia, astrologia. Faz 1 ano que a Adri me acolheu para descobrir meu eu. Marli, tá faltando o curso do Spiritual Thinking. Você vai se apaixonar por esse curso. Para de rezar o terço e vem para esse curso. Ela não fez essa turma que está acontecendo agora, porque ficou responsável pelo terço na igreja. Eu falei, arruma o substituto do terço. Lógico. Vamos lá. Mari Lopes, tenho muita curiosidade em saber meu ascendente. O que devo fazer para conhecer meu ascendente? Tem algum programa que consegue hoje free assim? Só para ver isso?
Olha, tem sim, tenho, só que agora o nome me foge. Me foge, na verdade é um site, é o site da. Meu Deus do céu, agora me fugiu, mas é um site, eu posso passar para você e você põe para você põe lá depois. Mari Lopes, Mari, faz o seguinte, ela vai pesquisar, você me Eu já manda um sei qual é. direct que eu te respondo, tá bom? Mari, me manda um direct que depois eu te respondo. Eu preciso do que ela for falar. As qualidades do pisciano a gente já falou. Não tenho Já. pergunta. Sim, gratidão. Kelly, um monte de coração. A Kelly é câncer com ascendente em câncer. A Kelly é água pura. Meu Deus do céu. A Auri. Olha lá, ela já deu, Astrolink. Olha lá, ela deu ali. Astrolink é esse? Não era esse, mas pode ser esse. Astrolink, tem um outro. Mas eu passo para você o que eu acho o melhor. Mari, manda um direct para mim, que assim que ela me mandar, eu já te respondo, tá? Marvico, adorei. Mãe, também adorei ter você aqui, viu? Beijo. Marlivico, te amo. A Kelly falando, te amo para você. Coraçõezinhos, beijinhos. Parabéns, meninas, amei. Vânia Robles também mandou coraçãozinho. E a Marli... Eu amei todo mundo também. Pronto. Câncer em câncer. Câncer e câncer. Eu acho que é a mesma resposta que você deu, né? Há uma confluência, que nem eu tenho Sol e Lua em Sagitário, dá uma liga aí, fica mais você fácil. Você tem. É um pouquinho diferente. Por exemplo, você na intimidade, você é a mesma pessoa que você quer ser. Eu sou a mesma. Não queiram me mudar. Não. Meu recado não queiram me mudar. A Adriana é sempre a Adriana. Seja fora ou seja dentro. Exato. O avesso é igualzinho ao direito. É inteireza pura. Isso mesmo. Bom, é isso aí, meus amores. Eu acho que a gente vai se despedir. Hashtag vocês gostaram? Hashtag querem mais Vânia. Quero mais Vânia. Foi aí que eu tento convencê-la e a gente vê se faz alguma coisa. Foi muito bom. A gente vai se acertar com os microfones, Vã. Não, agora eu já saquei o negócio. É que olha, vou te contar, viu? Essa daí me pegou feio, viu? Não, tranquilo. Beijo. Gente, beijo. Um beijo enorme para vocês. Vou encerrar a live, tá? Que deu quase 1h30 aí de live. Vã, um beijo enorme, querida. Beijo bem grande. Eu já falo com você no WhatsApp, no privado, tá? Tá bom. Beijo. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Deixa eu fazer assim.